Seguindo, hoje, quarta aula. Pronto. Na sequência, item 6. Aplicações financeiras de renda variável. Vamos aqui, então, entrar nessa parte mais importante do curso, fazendo uma introdução ao assunto neste vídeo aqui, que vale a pena, para te dar uma visão completa do assunto. Beleza? Olha, também de nada adianta eu estar ministrando um curso aqui numa linguagem que não seja a mesma da legislação tributária, a mesma da Receita Federal. Onde é que eu quero chegar? É que quando se fala em investimento, em bolsa de valores, etc., no mercado você tem os investidores, os chamados influenciadores, não é isso? E essas pessoas têm uma linguagem própria lá do mercado de capital, mercado financeiro, do tipo swing trade. Esse termo não é usado pela Receita Federal. Então, eu vou usar o que a Receita Federal usa para facilitar aí o preenchimento da declaração do imposto de renda. Tá ok? Muito bem. E a Receita Federal usa o que está na lei também. Tá bom? Vamos lá então. Quando você vai lá no programa de declaração do imposto de renda da pessoa física, lá no canto esquerdo, você tem lá os ícones, certinho? E aí, você vai encontrar lá em azulzinho o ícone renda variável. Quando você clica nele, o que acontece? Tá aqui, ó. Clicou lá em renda variável, o programa da Receita Federal abre assim, 2 itens. Operações comuns e day trade e operações de fundo de investimento imobiliário, FII e FIAGRO. Certinho? FIAGRO é uma figura que foi inserida recentemente aí de 2022 para cá. Bom, e no nosso curso eu vou tratar dessa parte do FII mais para o final. Tá ok? Até lá, temos muita coisa a falar sobre renda variável, operações comuns e day trade. A começar, vamos tratar desse ponto, olha. Operações comuns, operações day trade. Interessante que aqui o fisco usou em inglês mesmo, né? Day, dia, trade, comércio, ou seja, comércio do dia. O que quer dizer o legislador aqui? Que aqui é aquela operação em que o investidor compra ativo e vende no mesmo dia, certo? Observe que eu falei o termo ativos, porque muita gente pensa que é só para venda de ações, mas não. Pode ser também venda de ouro na forma de ativo financeiro e outros que veremos aí ao longo do curso, tá bom? Então, comprou e vendeu no mesmo dia é day trade. E qual é o tratamento tributário? Veremos a seguir, certo? Já operações comuns é aquela em que você compra num dia e vende em outro, que pode ser amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, que seja. Desde que a venda ocorra após o dia da compra. Daí, operações comuns. Tá ok? Agora, raciocínio. A Receita Federal gostaria muito de ter total controle sobre as operações de investimento das pessoas, principalmente em bolsa de valores, mas não tem. E aí, o que a Receita Federal faz? Ele faz o mínimo de controle sobre esse contribuinte. Como assim, Roberto? Primeiro, se a Receita Federal tivesse um controle sobre o contribuinte, já criaria um sistema, um aplicativo, calculando e cobrando imposto só entregando o DARF, não é isso? Mas eles não conseguem fazer isso porque não tem esse controle sobre o contribuinte. Daí, então, ele quer ter algum tipo de controle. Aí, alguém teve a inteligência lá na Receita Federal e falou, vou exigir uma retenção tributária. Então, veja, sobre o ganho em investimento em mercado de capitais, é o próprio aplicador que tem que calcular e recolher o imposto. E é isso que você vai aprender neste curso e depois declarar, certinho? Agora, o fisco não tem como fazer esse cálculo. E aí, então, ele quer ter um controle. Para isso, ele exige uma retenção na fonte. Como assim, Roberto? Olha, entre o investidor e bolsa de valores, existe a corretora de valores, que faz a intermediação, certinho? Então, a primeira coisa que você, investidor, faz é o quê? Abrir uma conta lá na corretora de valores. E quando você vai aplicar, você vai dar ordens para aplicar, retirando o dinheiro da sua conta
e jogando na bolsa. Não é assim? Muito bem. Então o fisco olha para esse caso e diz o seguinte, olha, então fica mais fácil eu ter um controle em cima da corretora. E diz, olha, corretora, você está obrigado a reter e recolher um percentual de imposto. Assim, operações comuns deve-se reter 0,05%. Assim, ó, que é 0,005% sobre o valor das vendas. E no caso da operação day trade, deve-se reter 1% sobre o ganho. Aqui eu vou te esclarecer para você guardar bem. Primeiro você tem que guardar duas coisas. Qual é o percentual e qual é a base de cálculo. Certinho? No caso da operação comum, raciocine. Se eu sou um investidor que nesses últimos 20 anos, todos os meses eu vim comprando ações. Cada compra dessa num preço. E pagando taxas. Certinho? E de repente agora eu fiz uma venda. Então eu estou fazendo o quê? Uma operação comum. A corretora tem algum controle sobre esse custo de aquisição meu? Não. Mas sabe qual é o valor da venda? Sim. Então uma forma que o fisco quer ter de controle aí é mandar reter 0,005% sobre o valor da venda. Por isso a base de cálculo é o valor da venda, no caso da operação comum. Entendido aí? Agora, operação day trade é aquela de comprar e vender no mesmo dia, não é assim? Então, a corretora sabe exatamente por quanto aquele investidor comprou e por quanto ele vendeu aquela ação da mesma empresa. Então, nesse caso, veja, lembre-se que day trade é comprar e vender ações da mesma empresa na mesma corretora. Tá ok? Então, nesse caso aí, então aquela corretora sabe por quanto comprou e por quanto vendeu e dá para saber o ganho. Veja que eu não falei ganho líquido. Ganho líquido é outra coisa ali que tem que envolver despesa, né, as taxas, etc. Aqui é custo de aquisição deduzido do valor de venda, é o ganho. Se é positivo, se é ganho, retém-se 1%. Claro, se for negativo, tiver prejuízo, não se retém nada. Tá ok? O fisco só está de olho no seu enriquecimento. Se você teve prejuízo, o fisco diz lamento, só isso. Tá bom. E aí, então, acompanhando, ó, dá para fazer algum planejamento tributário? Será que eu tenho alguma isenção? Tá? Nos próximos vídeos eu vou te falar todas as isenções. Mas aqui, veja bem, no caso de operação comum, seja vendendo ações, seja vendendo ouro como ativo financeiro, né? Então aqui, ó, se o total de vendas for até R$20 mil, o ganho de capital, o lucro é isento. Opa, eu falei ganho de capital. O termo certo não é ganho de capital, é ganho líquido, que eu vou te mostrar já aqui, tá? Mas te antecipo. Ganho líquido significa o quê? Que quando você vende, você tem uma despesa de venda, não tem? Aí você tem uma venda líquida. Quando você compra, você tem uma despesa de compra também, certinho? E aí soma-se ao custo de aquisição essa despesa. Aí chama de custo. Eu abato esse custo da venda líquida, se for positivo, é o chamado ganho líquido. Já eu te mostro, tá bom? Então, veja, o ganho líquido é isento. Então não vai ter tributação. E tem que guardar esse valor, porque isso é mês a mês, para que lá no ano seguinte você declare na ficha rendimento isento e não tributário. Beleza? Então dá para fazer um planejamento tributário de você todo mês fazer venda de até 20 mil e saber que não vai pagar imposto. Certinho? Isto dá para sustentar a sua família? 20 mil de valor de venda, né, tendo aí um ganho X. Uma forma de fazer um planejamento tributário que a lei permite. Tá bom? Agora, se o total de vendas é acima de 20 mil, o seu ganho líquido é tributável. Tá ok? Só que é uma tributação definitiva em 15%. Então, naquele mês, tá, você calcula o imposto de 15% e recolhe. E vai declarar essa renda lá naquela ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte I definitiva, porque é uma tributação definitiva. Entendido aí? Muito bem. Agora, no caso do day trade, aqui não tem isenção.
qualquer valor de venda, vendeu com lucro, há uma tributação de 20% sobre o ganho líquido. E também é uma tributação definitiva e você vai declarar o valor do ganho líquido menos o imposto pago lá na ficha, no ano seguinte, na declaração, na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo, porque é uma tributação definitiva. Certinho? Muito bem. Então, são pontos que você tem que guardar na sua mente, tá ok? Operação Day Trade é aquela que comprou e vendeu no mesmo dia. Retenção 1% sobre o ganho. Por quê? Porque a corretora sabe por quanto você comprou, por quanto você vendeu, e sobre esse ganho, aplica-se 1% e retém. Teve prejuízo? Não se retém. E, independentemente do valor de venda, teve ganho, tem que pagar 20%. Tá ok? Só que aqui tem o seguinte, viu? As pessoas ficam preocupadas com cada venda, mas não. O operador Day Trade, ele é aquele especulador mesmo, aquele craque, né? Que tem uma visão ali do mercado e se arrisca. E essa pessoa, no mesmo dia, está comprando e vendendo várias ações. E passa um mês fazendo isso. Quando chega o final do mês, porque o imposto é apurado mensalmente, não é isso? Então tem que pegar todas aquelas operações, porque veja que ao longo de um mês ele pode ter feito 1000 operações de Day Trade. Então tem lá 400 operações que ele teve prejuízo, mas teve 600 operações que ele teve ganho. E aí, fazendo uma soma algébrica, tem um saldo positivo. Se tiver positivo, aquilo é ganho líquido e tem que ser oferecido a tributação. Certinho? Então, há que se verificar todas as operações Day Trade do mês para saber se teve ganho líquido ou prejuízo. Tá bom? E o raciocínio da operação comum também. Lembre-se, a tributação é mensal. Eu, como contador, tenho que saber que o meu cliente, o investidor, naquele mês, digamos, mês de janeiro, ele vendeu, né, diversas ações. E aí, nessas transações que ele faz diariamente aí, tá, ele tem aí centenas de operações de vendas. Aí eu tenho que verificar, eu tenho que ter um controle tal que, além de controlar individualmente cada ação dessa, eu tenho que, no final do mês, né, fazer um consolidado de todas as vendas e custos para saber se houve ganho líquido. Ou seja, para que você tenha uma memória de cálculo mais facilitada, acompanhe aqui, olha. Cálculo. Operações comuns e Day Trade. Certinho? Antes, porém, eu acho interessante você lembrar o que eu explico lá no curso de imposto de renda da pessoa física, o curso normal, que a legislação do imposto de renda, que está hoje lá no regulamento do imposto de renda decreto 9.580 de 2018, no seu artigo 1º, diz assim, ó, nota, o imposto de renda incide sobre o acréscimo patrimonial. Ou seja, você ganhou, seu patrimônio cresceu. É sobre esse acréscimo patrimonial que a tributação, você tem que estar atento ao acréscimo patrimonial. Então aquele cálculo todo ali não é só decoreba, não. Você tem que entender que, né, o fisco está tributando o acréscimo patrimonial. Tá bom? Então, o imposto de renda incide sobre o acréscimo patrimonial decorrentes de rendas e proventos de qualquer natureza. Aí, entende como renda, falando rapidamente aqui, né, o produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos. Como assim? Do trabalho, quer dizer o seguinte, eu como empregado, trabalhei numa empresa um mês, no final eu recebo salário. Esse salário é uma renda, produto do meu trabalho, certinho? O profissional autônomo trabalhou, prestou serviço. O profissional autônomo trabalhou, prestou serviço e recebeu o seu honorário. Então veja que é produto do seu trabalho, isso aqui é uma renda, certinho? O empresário, aquele que assina e responde pelos atos da empresa, ele prestou esse serviço e recebe o prolabore. Então isso aqui é o quê? Uma renda do trabalho, certinho? Então é um acréscimo patrimonial decorrente do
trabalho. Produto do trabalho. O trabalho é que produziu, certinho? Capital é dinheiro. Então, se você tem o dinheiro e emprestou a alguém, o juro que você recebe, isso é uma renda. Certinho? É produto do capital. Você tem o seu dinheiro, comprou um imóvel e alugou a alguém, né? Então, o aluguel é produto do seu capital. Certinho? No caso das ações, você tem o seu dinheiro, comprou ações, então trocou dinheiro por ações, não é isso? E vendeu, e teve lucro. Então o lucro na venda de ações, isso é uma renda, um produto do capital. E essa renda sua pode ser isenta, pode ser tributável, conforme veremos. Certinho? Ou então da combinação de ambos. Como assim? Eu tenho o meu dinheiro, comprei um carro, e agora eu estou trabalhando no mercado como táxi, como Uber, e recebo pela prestação de serviço de transporte de passageiro. Então isso é uma renda pela combinação do capital mais o trabalho. Tá lembrado desse assunto? Muito bem, isso está provocando um acréscimo patrimonial nessa pessoa que trabalhou, ou que aplicou seu capital, ou que aplicou seu capital e trabalhou nele. Certinho? Agora, provento aquele acréscimo patrimonial que não atende o conceito de renda. Quer dizer, não é fruto do trabalho, nem do capital, nem da combinação de ambos. Como é o caso de aposentadoria. Porque, veja, claro, para você aposentar, você tem que contribuir. Mas você contribui não necessariamente para aposentar. Você contribui porque a Constituição, a lei exige que você contribua para o sistema previdenciário. E se você tiver sorte e não for embora antes, você vai chegar à idade de poder aposentar e receber. Isso é um provento. Está gerando um acréscimo patrimonial. Da mesma forma, quando você compra ações, uma das rendas suas que você pode receber é dividendo, que é aquela empresa funciona com o seu capital, pode ter lucro, pode ter prejuízo, tá certo? E então, o que acontece? Quando ele tem lucro e divide para os seus acionistas, você recebe o dividendo, e isso é um provento, tá? Porque não necessariamente é fruto do capital que você aplicou, porque o capital que você aplicou pode gerar até prejuízo. Então, entende-se que não necessariamente atende ao conceito de renda. Então, perceba que o imposto de renda incide sobre acréscimo patrimonial, que é rendas e proventos de qualquer natureza. O somatório de tudo isso aqui chamamos de rendimentos isentos, rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte ou definitivo, tá certo? Então, esse é o raciocínio. Bom, então se você entendeu que o imposto de renda incide sobre o acréscimo patrimonial, agora vamos voltar ao cálculo que eu queria começar agora há pouco. Vamos lá. Cálculo tem que se fazer todo mês, certinho? Lembre-se, contador, você tem um trabalho danado quando o investidor é daqueles trade bom que passa o dia aplicando. Segunda a sexta, ele está ali na frente do computador fazendo operações de investimento e vai te trazer aí milhares de investimentos que ele fez, né? Negócio que ele fez em bolsa. E aí, como é que você vai fazer o cálculo? Então tá aqui. Operações comuns, você vai pegar, né? Aqui, se você é contador, você deve estar lembrado que lá naquele meu curso de contabilidade geral avançada, nós temos um capítulo, volume 1, que falamos de operações com mercadorias. Está lembrado do raciocínio? Veja, nós estamos acostumados de que eu compro mercadoria e revendo. Só que para eu comprar a mercadoria, eu tive que gastar com o transportador, o frete. E o legislador está dizendo o quê? Que todo o gasto necessário para colocar a mercadoria em condições de vendas deve integrar o custo de aquisição. Então o frete que eu pago na compra, ele não vai para a despesa, ele vai integrar o custo, o bem, né, o valor do bem da mercadoria que eu adquiri, certinho? E quando eu vendo, veja, que sobre o valor da venda, eu tenho algumas despesas, tributos, etc. Então, a venda, menos essas minhas despesas, eu tenho a venda líquida. E eu subtraio o custo dessa mercadoria que eu vendi, eu vou ter lucro ou prejuízo na venda da mercadoria, não tenho? É esse mesmo raciocínio que se aplica aqui no caso das ações mês a mês, porque é exatamente essa parte que está fazendo um acréscimo patrimonial.
né? Do tipo assim, eu tenho R$1 milhão e investi em ações, tá ok? E aí, para poder investir R$1 milhão em ações, eu tive despesas, tipo, né, a Bolsa de Valores me cobra o chamado emolumento, que ele tem. A Bolsa de Valores é uma empresa privada, né, e ela precisa cobrar pelo serviço que ela presta. Né? A corretora me cobra taxa também. E quando eu fecho o negócio, tem uma taxa de liquidação e custódia. Então são despesas. Então quando eu compro ações de R$1 milhão e tive ali, digamos, 50 mil de despesa, então essas ações me custaram R$1.050.000. Então esse é o custo de aquisição, tá vendo? Agora, se eu pegar essas ações e vendo por 10 milhões, só que para vender eu tive que voltar lá no mercado, via corretora, vender lá em Bolsa de Valores. E novamente eu vou ter que pagar a taxa lá da corretora, a taxa da Bolsa de Valores, enfim, para vender por 10 milhões, me cobraram aí uma taxa, digamos, de 100 mil. Então, na verdade, a minha venda líquida é o quê? 10 milhões menos 100 mil, 9 milhões e 900. E qual é a ação que eu vendi? Aquela ação que me custou 1.050. Essa diferença é que proporcionou um acréscimo patrimonial e que deve ser objeto de tributação. Entendeu o raciocínio? Então, por isso, acompanhe. Tanto operações comuns como day trade, o cálculo segue o mesmo raciocínio. Tá aqui, ó. Eu pego o valor de venda, se eu vendi, eu tive aquelas despesas, não tem? Então, menos despesas de venda. Aí eu tenho o que? A venda líquida. Guarda aí. Lá atrás, na compra, eu tive que pagar a despesa de compra. Pronto. Só que a despesa de compra soma o custo de compra. Despesa de venda eu subtraio. Para chegar à venda líquida e aqui eu tenho o custo da compra. Certinho? Tá lembrado? Que eu comprei por 1 milhão, mas tive despesa de 50 mil. Então quanto que eu gastei mesmo na compra? 1 milhão e 50, tá lembrado? Agora quando eu vendi por 10 milhões, mas aí eu tive que pagar as intermediárias aí, a custódia, a Bolsa de Valores, 100 mil. Então na verdade eu tenho o quê? Venda líquida 9 milhões e 900. E aí agora sim, ó, pego venda líquida 9 milhões e 900 menos o custo de 1 milhão e 50. Pronto, essa diferença é o meu ganho líquido. Então veja que, recordando um pouco das aulas passadas, você viu que na segunda aula eu te mostrei lá que existem bens, exceto aplicações financeiras, quando você vende com lucro e ganho de capital ou prejuízo, né? E esse prejuízo você não compensa com nada. Só o ganho de capital é tributável. Agora aqui eu estou falando de bens, aplicações financeiras, renda variável, certinho? E aí o que acontece? Aqui eu tenho que apurar o chamado ganho líquido. Então daqui por diante você já sabe, o termo certo não é ganho de capital, tá? O termo certo é ganho líquido, que é pegar a venda líquida e subtrair o custo. E aí pronto, eu tenho o ganho líquido. Certo aí? Claro que nos próximos vídeos vamos adentrar em mais detalhamento desses cálculos aqui. E aí então, veja, como a apuração é mensal, quando eu apuro e esse valor for negativo, eu vou chamar de prejuízo, aí não vai ter imposto. Mas esse prejuízo eu posso compensar com ganhos líquidos de períodos, meses posteriores. Tá ok? Então, se eu apurei esse ganho líquido agora, 9.900 menos 1 milhão e 50, né? Eu tenho esse ganho líquido, essa diferença, não tem? Aí, se eu tenho prejuízos acumulados de meses anteriores ou até mesmo de anos anteriores, porque eu posso, esse prejuízo não tem prazo prescricional, né? Enquanto ele existir, eu posso compensar. Aí eu compenso e, se for positivo, é a base de cálculo. Aplico, no caso de operação comum, a alíquota de quanto? 15%, como você viu aqui, né? 15%. Porque até 20 mil é isento. Acima de 20 mil, né, o ganho líquido é tributável. Então, veja que se tributa o ganho líquido
tá? Após a compensação de prejuízos de períodos anteriores, se existirem. Aí apliquei a alíquota de 15%, pronto, encontrei um imposto. Calma que você ainda não pode preencher o DARF e recolher se é que você fez operações day trade. Vamos lá então agora, cálculo de operações day trade é o mesmo cálculo, olha só, pego a venda, menos despesa de venda, porque quando você vende, né, apesar de ser no mesmo dia, você tem que pagar a despesa daquela venda, né? E pronto, você tem a venda líquida. E você comprou, e na hora que você comprou, é uma operação, você fez uma liquidação ali, você tem despesa com a corretora, despesa com bolsa de AB3 e pronto. Você tem aqui, então, um custo, certinho? Pego a venda líquida menos o custo, ó, pronto, ganho líquido, certinho? E se tenho prejuízos acumulados de períodos anteriores, eu posso compensar integralmente aqui. E pronto, encontrei a base de cálculo se for positivo e aplico a alíquota, no caso de day trade, é mais caro, é 20%, como você viu aqui, ó. Operação day trade... Não importa o valor de venda, se teve ganho líquido, a tributação é 20% em definitivo, certinho? Quando se diz definitivo, é porque esse imposto aí você não recupera mais, tá certo? Não recupera lá sobre o que foi retido sobre salário, essas coisas não. Pronto, encontrei o imposto. Agora, olha, no final do mês, mais ou menos o raciocínio é assim, você calcula operações comuns e chega o valor do imposto. Você calcula operação de day trade e chega o valor do imposto, certo? No final você soma esses dois impostos e vai encontrar o total, imposto de renda total, certo? E aí você vai poder subtrair aqui, ó, imposto de renda retido na fonte sobre operação comum e sobre day trade. Isso aqui, ó. Operação comum teve retenção de 0,05%. Não é isso? Sobre o valor das vendas. E day trade teve 1% sobre o ganho, certo? Esse imposto, você tem que ter um controle tal que você vai subtrair aqui do total. Porque aquilo lá foi só uma antecipação de um valor minúsculo para mero controle do fisco, da Receita Federal sobre o contribuinte. Porque se o contribuinte, estando obrigado a declarar, não declarar, a Receita Federal vai jogar essa pessoa lá na malha, porque ela sabe que a pessoa vendeu, ela sabe que a pessoa operou day trade com ganho, certo? Pronto, então subtraio o total. Eu coloquei o total porque você tem que subtrair, tem o direito de subtrair a retenção tanto de operação comum como operação day trade. Somatória, eu subtraio. E aí, se sobrar saldo, esse é o imposto de renda a pagar. Se é de janeiro, você vai pagar até o último dia útil de fevereiro. E aí você tem que preencher o DARF, né? Documento de Arrecadação Federal, tá? E gerar um código da Receita Tributária 6015 e informar esse valor, certinho? Aí você, mas eu posso fazer 2 DARFs para recolher, né, comum e day trade? Pode. No entanto, fica mais fácil você fazer um só DARF, porque você tem o direito de abater o total do imposto de renda retido na fonte de ambos. Tá ok? Muitas vezes a pessoa diz, mas para facilitar então, em operações day trade, basta eu tributar aqui 19%. Tá errado isso, por 2 motivos. Primeiro, porque esse 1% aqui incide sobre o ganho, que é o preço de venda menos o custo de aquisição, sem considerar as despesas de vendas e despesas de compras. Deu para entender o raciocínio? E porque é o que se tem em mãos para poder informar a Receita Federal por parte da corretora. Beleza? Agora você que comprou, que é o investidor, você tem aí na nota de corretagem, tá certo? Então veja aqui, agora já estou falando de documento, ó. Documento que você precisa para fazer esses cálculos aqui se chama nota de corretagem, tá ok? Que a corretora fornece a você. E se por acaso não forneceu, você entra no site lá da corretora e baixa, certinho? Na nota de corretagem, então, você vai encontrar todas as informações, todas as taxas cobradas, tá bom? E existe também o extrato, mas o extrato, ele informa o débito e crédito, tá certo? Então, não te traz muitas informações, mas é um documento auxiliar. E a memória de cálculo, que é isso aqui, tá certo? Então,
Por exemplo, o investidor caiu na malha e o auditor está pedindo o seu comparecimento lá, com toda a documentação que prove os seus cálculos. Veja que a Receita Federal, neste caso, não vai aceitar que você leve lá um programinha que você comprou, nada disso. A Receita Federal só quer saber o seguinte: onde é que está, né, aí a nota de corretagem, os extratos e a sua memória de cálculo. Me demonstre o cálculo. E você tem que ter demonstrado o cálculo, né, mais ou menos neste formato. Certinho? Claro que você pode comprar programa no mercado que já faz tudo isso para você e é recomendável que faça, tá? Eu não sou vendedor de programa, não vou estar recomendando nenhum nem outro, tá? Verifica aí no mercado qual é o mais interessante. Mas nesse curso, o importante é você entender o que o programa faz, porque de nada adianta você querer operar o programa, que não é tão simples assim, sem conhecer a legislação, né? Porque quando você pega, por exemplo, perguntas e respostas da Receita Federal, você não vai entender quase nada, porque ali está só perguntando, respondendo, mas não está te ensinando aqui em blocos de raciocínio, como está sendo aqui levado a sua mente para consolidar o raciocínio, tá certo? Então, você percebeu que todo final do mês, se o seu cliente é um investidor que opera tanto mercado comum, operações comum, como também day trade, você vai ter que fazer esse cálculo aqui separado, tá ok? Operação comum de day trade, para no final juntar o imposto de renda de um e de outro e vai encontrar imposto de renda total e poder abater as retenções para chegar ao imposto a pagar e para chegar ao DARF a ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Agora, uma observação importante, né? A toda hora você ouve pessoas falarem o seguinte: olha, esse imposto que foi retido aqui tem que ser recuperado no ano, senão você não recupera mais. Cuidado, tá? Isto aqui que foi retido, na ótica da Receita Federal, é só para poder ter um controle sobre o contribuinte. Esse é um ponto, certinho? Agora, para o contribuinte, isso é antecipação tributária, ok? Se é uma antecipação tributária, esse imposto é do contribuinte e ele tem o direito de recuperá-lo. Como? Abatendo do imposto total pago. Agora, pode acontecer de o investidor fazer essas operações, e vamos supor o último mês, dezembro. Lá em dezembro, ele fez a operação comum, mas só teve prejuízo. Então ele não vai ter imposto a pagar. Mas teve retenção, porque retenção não importa se teve lucro ou prejuízo, é sobre o valor da venda, tá vendo aí? Né? E a operação day trade, essa tributação aqui de 1% é sobre cada operação. Então a pessoa fez, no mês, a pessoa fez, digamos, 30 day trades, um por dia, por exemplo, assim, uma hipótese, né? Mas teve 20 operações com prejuízo, então não teve retenção. Mas teve 10 operações com ganho, então teve retenção. Só que quando faz o consolidado do mês, quando você faz esse cálculo aqui, no mês não teve ganho, teve prejuízo. Então não vai ter tributação. Mas o que eu faço com a retenção se eu estou em dezembro? Uma coisa é certa, o que foi retido aqui não se pode passar para o ano seguinte, nem da operação comum, nem da operação day trade, tá ok? Qual a solução então? Eu sempre digo o seguinte: tem jeito para tudo, menos para a morte e para o Flamengo ganhar do Vascão. Mas, olha só, foi assim já, viu, um dia. Mas olha só, e aí então, preste atenção. O que foi retido, como eu disse, é um direito do contribuinte. O legislador está dizendo que não pode passar para o ano seguinte. Isso é líquido e certo, tá ok? Aí tem a solução que é o seguinte: da operação comum, se sobrou um saldo, né, não teve como compensar aqui em dezembro, o da operação comum você vai lá na declaração, lá no canto esquerdo, você vai encontrar lá uma aba lá de imposto retido na fonte. Você vai clicar lá, tá ok? E vai ter um dos itens lá para você informar esse valor
para que esse valor seja recuperado, abatendo como o imposto de renda retido na fonte de outros ganhos, como salário, aluguel, etc., que a pessoa teve. Pronto, é uma solução. Certo? Mas adiante eu vou voltar a falar e falar mais, né, especificamente do assunto. Só para você já ter como informação, tá ok? Já a retenção sobre o day trade, este não pode ser compensado com imposto de outra modalidade. A única solução que você tem é ir lá no seu ECAC, tá? Entrar lá no aplicativo Perdicomp e pedir o ressarcimento, tá? Desse valor que foi retido de você, tá certo? Quando é que ele vai chegar? Um dia, né? O dia que a Receita Federal tiver boa vontade, ele te devolve. Vai ser devolvido. Não chega rapidinho, mas um dia será devolvido. É direito seu. Você tem o direito de preencher o Perdicomp e pedir o ressarcimento desse valor aí. Tá ok? Muito bem. Então, com essas informações, tá? Guarde bem. A gente vai poder avançar e detalhar mais o assunto operações comuns e day trade. Então, gostou deste vídeo? Então dê logo uma porrada aí no like e não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos de qualidade que este professor procura sempre fazer. Porque é melhor você receber as notificações do Roberto do que da Receita Federal. Olha, tem uma novidade aqui para você. Vá lá no site natacursos.com e faça um cadastro. É de graça. E aproveite para fazer cursos grátis de diversas áreas lá. Tanto da área da contabilidade, da legislação tributária, da pessoa física, pessoa jurídica, previdenciária, trabalhista e etc. E mais, você já pode fazer um novo curso IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, que na verdade é um curso bem mais amplo, que trata de tributação de aplicações financeiras de renda fixa, renda variável e também de criptomoedas. E não se esqueça, o assunto fundo de investimento imobiliário faz parte das rendas variáveis e é tratado aqui também. Beleza? Tamo juntos!